Bom, dando sequência à nossa aula de geometria, vamos ver o conceito de ângulo, né? Então, ângulos, e tem definição. Chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta, não colineares. Então aqui eu tenho duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta. Eu observo que aqui eu tenho a região interna às duas semirretas, que é a região convexa, né? E tem a região externa às duas semirretas, que é a região não convexa. Nós iremos trabalhar com a região convexa, que é a região interna entre as duas semirretas. Então, eu estou pensando em trabalhar com essa região interna, né? Então, o ângulo AOB, OA união com OB, sendo que OA e OB são os lados do ângulo e O o vértice do ângulo. Bom, agora vamos ver ângulos consecutivos. Qual que é a definição? Dois ângulos são consecutivos se somente se um lado deles é também lado do outro. Ou seja, se dois ângulos têm um lado comum, eles são consecutivos. Então, exemplo 1. AOB, AOC. Então, aqui eu tenho dois ângulos consecutivos e tenho como lado comum o lado OA. Então, AOB, AOC. São ângulos consecutivos. Lado comum, OA. Exemplo 2. MON, NOP. São ângulos consecutivos. Lado comum, ON. Item 3. Ângulos adjacentes. Então, dois ângulos consecutivos são adjacentes se somente se não tem pontos internos comuns. Então, aqui eu dei um exemplo do ângulo AOB, que está riscado em azul, e o ângulo BOC, riscado em vermelho. Se nós observarmos, toda a parte, né, interna do ângulo AOB não pertence à parte interna ou não está contida no ângulo BOC. Então, quando isso acontece, né, esses dois ângulos eles são consecutivos porque tem um lado OB comum e são adjacentes porque não tem pontos internos comuns. Se vocês observarem bem, o ângulo AOB está achurado em azul, o ângulo BOC está achurado em vermelho. Então, são ângulos adjacentes. Bom, ângulos opostos pelo vértice, OPV. Dois ângulos são opostos pelo vértice se somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Então aqui, ó, na verdade aqui eu tenho quatro ângulos. Esses dois são opostos pelo vértice, esses dois são opostos pelo vértice. Então aqui eu estou analisando o ângulo AOB, tá? E o ângulo DOC. Então as semirretas OA e OC são opostas. E as semirretas OB e OD também são opostas. A medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo DOC, né? Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, se esse ângulo mede 40 graus, esse mede 40 graus. Se esse mede 140 graus, esse mede 140 graus. Tá aí. Bom, agora vamos definir o que é a bissetriz de um ângulo. Uma semirreta OC interna a um ângulo AOB é bissetriz se somente se AOC congruente com COB. Então aqui eu tenho o ângulo AOB.
tracei a semirreta OC, que é a bissetriz. Se o ângulo AOC é congruente com o ângulo COB, ou seja, esses dois ângulos têm a mesma medida, a gente vai dizer que OC é a bissetriz. Então, a bissetriz, na verdade, divide o ângulo em duas partes iguais. Se esse ângulo medir 30 graus, esse ângulo mede 30 graus. Se esse ângulo mede 60 graus, esse ângulo mede 60 graus. Então, o que a bissetriz faz? Divide o ângulo em duas partes iguais. Bom, ângulos notáveis, vamos começar aqui com o ângulo reto, né? É um ângulo cuja medida é 90 graus. Então está aqui meu ângulo reto. Medida de A ao B, 90 graus. Esse retângulo pequenininho aqui com essa bolinha representa a indicação do ângulo de 90 graus. Ângulo agudo, ele mede mais de 0 e menos de 90 graus. Então tá aqui, ó. Esse ângulo aqui seria o ângulo de 90. Só que agora o meu ângulo tem uma abertura em que ele é mais do que 0 e menos do que 90. Então, 0 é menor que alfa e alfa menor que 90. Então, é um ângulo do tipo agudo.